Sejam bem-vindos ao Profissão Mercado, mais um episódio hoje com uma convidada mega especial, ela sabe disso pra nós, ela é giga especial, não tem palavras, transformou a minha vida, transformou a história da Top Invest, senhora Marília Fontes. Olá! Tudo bom, meninos? Que bom estar aqui de novo, que bom revê-los. É um prazer. Sempre gostei muito do trabalho de vocês sabem disso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Galera, quem não conhece a Marília, hoje ela é a analista lá na Nord Research, já passou pela Empíricos, é mestre em economia pelo INSPER, estudou economia também. Conta um pouco fala um pouco sobre ti também, deixa a gente conhecer melhor com a tua boca. Boa. Então, como é que eu comecei a minha carreira, né? Muita gente me pergunta, por que economia, né? Eu gostava muito na faculdade de História, Geografia e de Matemática. E eu não sabia o que eu queria fazer, eu peguei lá, na época eu tinha que decidir urgente, que eu tinha que prestar a prova da FUVEST, né? Chega uma hora que você tem que prestar. Acho que era no segundo colegial, você pode prestar de trainee, não é? Treineiro, sei lá como é que chamava. E aí eu falei, bom, tá bom, o que eu vou escolher, né? Não sei o que eu quero, não tenho nem ideia do que eu quero. E aí eu peguei aquela calhamaço de papel da FUVEST e fui rabiscando as que eu não queria de jeito nenhum. Então, veterinária, não, de jeito nenhum. Essa, não, de jeito nenhum. E fui rabiscando. Aí sobrou, acho que umas 5. Era contabilidade, jornalismo, direito, medicina e economia. Eram umas coisas assim, bem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, medicina, minha mãe é médica, né? Eu fiquei um tempo lá passando visita nos pacientes, só que ela era médica de UTI, né? Então, eram uns pacientes já... Terror direto. assim, não era muito agradável. Eu falei, não gostei disso aqui. Na verdade, assim, eu sempre quis medicina, porque eu achava que era legal, né? Meus pais eram médicos, mas quando eu comecei a passar visita, eu falei, não é a minha praia. E aí sobraram essas, jornalismo, direito e tal. Eu falei assim, ai, caramba, direito deve ser meio chato, né? Imagina você ter que ler tanto assim, decorar as leis e não sei o quê. Falei, não, direito deve ser chato. E aí sobrou jornalismo, economia, contabilidade. Aí eu fui ver mais sobre cada uma delas, fiz um teste vocacional na internet, sabe? Que todo mundo que não sabe o que estava fazendo fazia e falava que era muito bom. Eu fiz e deu economia. Falei, cara, deixa eu olhar mais economia, né? Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, quando eu comecei a olhar e ver vídeo e não sei o que lá, eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. Acho que eu vou prestar economia. Prestei economia, não passei, prestei como treineiro primeiro, aí depois prestei no terceiro colegial, não passei e fui pro cursinho. No cursinho, as aulas de História e Geografia eram surreais de legais. Porque na minha escola, em Santo André, eu sou de Santo André, a minha escola em Santo André, as aulas de História e Geografia eram muito chatas, sabe? Aquele professor meio maçante, assim, meio... E mesmo assim eu gostava. Mas quando chegou no cursinho, eu falei, caramba, isso aqui é, tipo, revolucionário, nossa, super legal. Puta, adorei isso, queria economia com certeza. E eu tava, assim, super focada que eu queria. Passei no INSPER. Aí eu fui fazer economia. Eu lembro até hoje da minha primeira aula de microeconomia. O professor entrou, ele falou, o que é economia? Aí ele começou, todo mundo podia falar o que achava, Ele falava assim, isso também é economia, isso também é economia, isso também é economia. Aí ele começou assim, então vamos lá, eu desafio vocês a falarem o que não é economia. E assim, e aí todo mundo começou a falar, mas ninguém começou a falar. Porque daí ele escreveu na lousa bem grande, economia é tudo. Economia é a gestão de recursos escassos. E no mundo que a gente vive, tudo é escasso, tirando o ar. Até o ar, você pode falar que, menos, de repente, né, hoje em dia, né, com toda a poluição, pode até ser escasso também. Então, e aquilo, eu já comecei falando assim, cara, é isso, sabe? Tô no lugar certo, era aqui que era pra eu estar, tô confiante, tá maravilhoso, não sei o quê. E aí, ao longo da faculdade, eu percebi que a matéria que eu mais gostava era macroeconomia, né? Então, entender inflação, juro, atividade, era fazer essa área de macroeconomia. Olha que foda, né? Porque a galera pensa, economia é números, né? Ok, a gente vê lá aquelas formas malucas lá de... Até eu esqueci, pra ver como eu não gosto dessa parte. Eu entrei em economia justamente por essa parte.
eu era um péssimo aluno na escola, né? É até engraçado, eu era o pior aluno da escola, eu fui expulso de 3 escolas, Meu Deus. mas eu amo economia. Olha. E as únicas coisas que eu ia bem na escola, que não tava fora da sala, porque eu era muito bagunceiro, era economia, era geografia e história, né? Eu tinha uma noia quando eu era pequeno, cara, eu sabia todas as capitais de todos os países, de todos os estados. E economia, né? Tá muito ligado com geografia, tanto que hoje a gente tá aí com essa situação da guerra de Rússia e Ucrânia. É geopolítica, é economia, é geografia. E Tudo a a ver. geografia, na vida real, ela tá ligada exatamente com a economia, né? E por mais que dentro da faculdade, né, a gente esteja lá no bloco de ciências exatas, economia é muito longe de ciências exatas. Pelo Não, é contrário, cara, humanas. Economia é é uma totalmente ciência humanas. humana pra caramba, né? A gente vê a relação, por exemplo, você falou aí de juros, de moedas, cara, isso é a relação, né? As políticas monetárias, política fiscal. E isso é economia, isso é história, isso é geografia, porque a gente tá vendo as relações. Ok, tem lá os cálculos de. Cara, me deu branco aqui. Derivada, Derivada integral, integral, né? Mas é econometria, né? É um troço que é chato econometria. pra Nem caramba, me meu. fala. Cara, a gente tem vários modelos matemáticos, mas no fim do dia é muito mais uma economia de sentimento, muito mais vieses comportamentais, de como as pessoas se relacionam com o dinheiro, né? Tanto tem o homo econômicos e a gente, a vida real, e como vai se relacionar com o dinheiro, né? Então, poxa, isso é uma vibe muito legal, que as pessoas, às vezes, elas estão pensando, não, é dinheiro, é matemática, não sei o quê, e não tem nada a ver com isso. Tem Não, a na vida matemática real na lá, mas não... economia, ela é um instrumento que você usa para deixar um pouco mais científico um pensamento social, né? Porra, excelente. É um instrumento só. Não é. Engenharia, a matemática É o core da engenharia, core, né? né? O Aham. fundamento da engenharia é a matemática. É para que usamos a matemática, né? Em economia, não. Em economia é só um instrumento. Então, assim, preciso entender melhor essas relações. Deixa eu puxar esse instrumento. Matemática, estatística, né? Deixa eu olhar isso aqui de uma forma um pouco mais científica. Mas a matemática, ela não é o core. Embora, se você não for tão bom assim de matemática, você vai penar, né? Em economia, principalmente no INSPER. O INSPER, ele falava assim, eu não quero perder mais para engenheiro. Então, vocês vão ter matemática 1, 2, 3 e 4, econometria Meu 1, 2. Deus. Então, eles pesavam bastante em matemática só pra gente, né? Estatística também, só pra gente não perder pra ninguém, mas... E você vai penar, mas você sobrevive. E eu sou a prova Você viva disso, sobrevive. né? Meus alunos sabem, né? Cara, eu não acerto uma conta de cabeça. Eu sem HP, cara, eu sou zero, zero, zero. Eu também. Eu vou somar, cara, tem uma aula lá, que eu tava fazendo uma revisão, né? 3 menos 1 dá 2. Né? E, cara, eu faço tudo errado, velho. E não tem problema, porque a hora que a gente pega HP, né? A gente tem a metodologia lá, a gente entende o cálculo. E, inclusive, tava regravando umas aulas de duration, né? Duration modificada. Deixa eu dar uma pesquisada no YouTube que a galera tá falando. Eu achei você, obviamente, né? E, cara, é muito massa, porque o cálculo é só uma parte, né? A gente tá exatamente metrificando o que vai acontecer no mercado. E hoje você é, com certeza, a maior especialista de renda fixa, né? Obrigada. E como que você foi parar de gestora de renda de fundos, né, cara, de mestre em economia, de aluno de economia, como que você foi parar gestora de fundos e, cara, né, na faculdade você já era uma minoria, né, porque a Total. maioria era meninos, né. Eu, quando estudei, eu comecei por contábeis para depois ir parar em economia, cara, tinha eu e mais 2 meninos e era só mulheres. Eu me sentia meio estranho lá na faculdade. Como é que você se sentia sendo uma minoria lá? E, cara, depois ir para uma gestora de fundo de investimento, cara, é uma responsabilidade, acho que é a maior responsabilidade que a gente tem em toda a indústria de investimentos, e você também era minoria lá, né? Total, nossa, eu tava falando aqui, a gente era em 8 meninas na minha sala e eram 32 meninos. Então, essa história de que, mercado financeiro tem muito mais homem que mulher, mercado financeiro, como você se sente, é meio que assim, foi a minha vida, né, assim, tô super acostumada a entrar num ambiente que só tem homem, porque foi desde a faculdade assim. Na minha escola não era assim, né, no colegial e tal, mas da faculdade pra frente, essa foi a minha história. E assim, eu entrar no mercado financeiro foi sorte. Não foi, eu na faculdade não pensava, putz, quero o mercado financeiro. Né? Não era uma coisa. Os meninos da minha sala tinham um clube de investimento, tinham, né? Era uma coisa, era um assunto que eles super se interessavam.
Eu não sabia o que eu quero. A verdade é que, assim, a minha vida foi moldada por Deus mesmo, sabe? Ele que me empurrou para os lugares, não é nem que ele me sugeriu, ele me empurrou para os lugares. A minha matéria preferida sempre foi macroeconomia, né? E eu não sabia o que eu queria massa pra caramba. Massa, super. Eu achava incrível, assim, a forma que tudo se conectava. Minhas aulas de macroeconomia, pra mim, sabe quando você entra num lugar e você descobre um negócio e a sua cabeça dá uma explosão, assim? Sim. Tipo, pá, caramba, parecia que eu tinha tomado a pílula azul, assim. Falava assim, caramba, agora eu entendo o mundo, sabe? Agora eu entendo porque as coisas acontecem. Agora eu entendo porque a taxa de juros sobe, eu entendo porque gera inflação. Eu entendo porque que aquelas políticas, aquele conjunto de políticas não deu certo. Assim, você começa a entender o mundo e, mais do que isso, você começa a entender as tendências e começa a prever. Aí você Cara, se sente eu assim. acho que aí a gente tem um problema, sabe? Eu acho que foi a primeira depressão que tive na minha vida, foi quando eu entendi macroeconomia. Porque o economista, ele tá prevendo o fim do mundo. Tudo vai dar errado. Sempre vai dar no fim do mundo, né? Sempre vai dar no fim do mundo. Cara, então foi um choque pra mim ali, né? Eu acho que a primeira grande depressão que eu tive. E aí foi quando eu conheci o Ricardo Amorim, né? Um dos maiores influentes. E ele é o único cara que é positivo, né? Porque, cara, a gente economista, a gente tá... é o fim do mundo. É o fim do mundo. O economista, ele tem de ser um pouco mais pessimista mesmo, né? Mas depois as coisas se arranjam. Mas e na faculdade, quando tu não sabia o que fazer ainda, o que tu imaginava que era quando tu te formasse em economia? Para que lado tu conseguia imaginar um lado que tu podia ir? Nossa, não imaginava, porque a verdade é que eu não tinha nenhum economista na família, não tinha nenhuma pessoa que eu conhecia que fazia economia. Até quando eu quis fazer economia, minha mãe mesmo ficou meio... Filha, a gente não vai poder te ajudar, tem certeza que você quer isso? A gente vem de Santo André, sabe? A gente não conhece ninguém. A gente não vai poder te ajudar a trilhar o seu caminho. Assim, o que você vai fazer sendo economista? Filho, honestamente, você só gasta. Aí ela falou assim pra mim, sabe? Bem direta. Bem direta. E ela mesma não entendia o que era economia. Mas era uma paixão minha, eu falei, não, vou encarar. Não sabia o que fazer na faculdade. Muita gente falava assim, na época estava muito na moda trabalhar em consultoria, né? Então, trabalhar com projetos em consultoria e tal. Eu falei assim, não sei, de repente é isso que eu quero, não sei. Aí, o que eu pensei? Como eu não sei o que eu quero e eu também não sei onde eu vou passar, na minha época, as entrevistas, não sei se na época de vocês era assim também, as entrevistas de emprego era tipo assim, você sentava na cadeira com alguém e a pessoa perguntava, quantas bolas de golfe cabe nessa sala? Eu troço assim, completamente aleatório. É coisa de engenheiro, né? Tipo, pra você estimar e começar a estimar. Enfim, eu não tenho essa cabeça. Eu falo assim, sei lá, né? Tipo, Várias. Ai, gente, como é que eu vou estimar isso? Puta, que pergunta idiota. Então, assim, pra mim, esses tipos de entrevista, pra mim era claro que eu não ia me dar bem, né? Então, eu falei assim, eu vou mandar meu currículo para todo mundo. Se eu passar em uma, vou cruzar os dedos, né? Se eu passar em uma. E tinha toda aquela coisa de, putz, eu não conheço ninguém dessa área, acho que eu não vou passar, né? Toda aquela insegurança de quem tá indo pra um mundo novo. Aí, chegou um cara lá na minha sala, no último ano, porque no INSPER você só pode estagiar no último ano, chegou um cara lá e falou assim, olha, pessoal, tem uma vaga aqui na mesa de derivativos dos fundos High Alpha do Itaú Asset. Eu olhei e pensei assim, será que é de comer? que raios é uma mesa de derivativos High Alpha, né? Sei lá. Não, o legal do mercado financeiro dos Farelimers é os nomes chiques, né? Chique. High Alpha, né? High Alpha. Porque tem o alfa e o beta, né? A gente gera alfa. Então era gera high alfa. alfa. Pra quem não tá ligado, né? O alfa é quando você gera um retorno excedente ao mercado, né? Exatamente. Então, cara, somos vencedores, já tá escrito no nome, né? Nós batemos o mercado, entendeu? Batemos o mercado. Chique. Aí eu nem fazia nem ideia do que era isso. Ele falou assim, quem quiser, manda currículo pra cá, deu o e-mail dele, né? Que a gente vai chamar pras entrevistas. Aí eu, naquela minha estratégia, né? Vou mandar pra todos. Foi o primeiro currículo que eu mandei. Aí chamaram, né? Todo mundo da minha sala chamaram pra fazer entrevista. E aí começou a grande sorte da minha vida. A segunda, né? Porque a primeira foi economia ser de fato a matéria que eu era apaixonada, que no final eu tava arriscando e fiz um teste vocacional. A segunda grande sorte da minha vida. Quando eu cheguei lá, que eu achei que eu ia ter que estimar e já tava preparando a minha resposta pra estimar o número de bolas de golfe. Eu cheguei lá, a entrevista foi 100% macroeconomia, que era a minha matéria preferida. Então, eles começaram a me perguntar, e eu olhando assim,
cadê a hora da bola de golfe, sabe? Tipo assim, papapá, 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 papapá. Era o que eu mais gostava. Então, eu imagino que eu devo ter me sentido muito à vontade naquela entrevista, né? E aí, eles me chamaram para outra entrevista com os chefões. Fiz a entrevista também só macroeconomia. Eu falei, caramba, eu devo ter arrebentado, porque eu passei, né? Aí, depois, eles me chamaram. E era assim, macroeconomia bem avançada. Tipo assim, quais todas as linhas da conta corrente e da conta capital. Uau. E eu tinha que falar todas as linhas, eu sabia, porque assim, era o que eu gostava, sabe? Então eu imagino que qualquer pessoa que não fosse apaixonada por aquela matéria não iria saber responder aquelas perguntas. Então a verdade é que foi uma grande sorte. Qualquer outro tema que eles tivessem me perguntado, eu não ia saber. Mas macroeconomia eu sabia com profundidade, então realmente eu arrebentei naquela entrevista. Enfim, passei. Obviamente, quando eu passei, só tinha eu numa mesa de operações de derivativos do Alfa, né? Eu era a única mulher da mesa. Que ano que era isso? Isso foi em 2008. O dia que eu entrei... Um ano ótimo para entrar no mercado. Exatamente. O dia que eu entrei foi o dia que o Brasil ganhou Investment Grade. Eu lembro que eu estacionei o meu carro no estacionamento, ouvindo na CBN o Manteiga e o Lula comemorando que o Brasil tinha ganho Investment Grade. Esse evento marcou o high da Bolsa. O ponto máximo da Bolsa. Logo depois veio a crise de 2008 da subprime, e eu falo que eu sou filha de bear market, né? Porque assim, depois daquilo foi só tragédia. Mas assim, o que eu não sabia na época, e que depois eu falei, nossa Deus, como você foi bom comigo, é que os fundos High Alpha do Itaú Asset eram os melhores fundos de multimercado do mercado. Né? Não, eles eram muito premiados. Eles ganharam vários anos consecutivos como melhores gestores da indústria. Eu praticamente entrei nos fundos e sentei do lado dos monstros sagrados da gestão de fundos de multimercado do Brasil. Sabe aquela coisa? E foi totalmente sorte, assim, foi, sabe? Não só sorte, mas mérito também, né? Tu não entrou lá por acaso, né? Mas assim, se eles tivessem me perguntado qualquer outra coisa na entrevista, eu não ia passar. Eu não consigo estimar as bolas de golfe, eu não sei sobre algum, sei lá, qualquer outra matéria lá, sabe? Eu era boa de macro, entendeu? Por isso que eu digo sorte, porque casou deles só me perguntarem isso. A única outra coisa que eles me perguntaram foi interessante. Eles viraram para mim e falaram assim, Marília, o seu CR, que era o coeficiente lá das notas, é 8 e pouco. Por que o seu CR não é 10? Por que você não é a melhor aluna da sala? Foi a única coisa que eles me perguntaram sem ser macroeconomia. Eu falei assim, olha, porque ao longo da minha trajetória na escola, eu decidi me dedicar a outras coisas que não só um estudo intensivo. Por exemplo, eu fiz parte do grupo de ação social, eu fiz vários esportes, eu adoro esporte, eu, assim, me chama pra jogar futebol, pra ir surfar, não sei o quê, eu já tô com roupa de ir, sabe? Roupa de ir é bom. Eu já estou com roupa de ir. criança, eu tô com roupa de ir, né? Estou com roupa de ir. E assim, eu decidi fazer outras coisas que eu acho que pra minha vida como um todo, me fizeram mais feliz do que só ficar o tempo todo estudando, que foi o que o primeiro da sala fez. Então, eu acho que eu tomei boas decisões, olhando num contexto mais amplo. Beleza. Foi isso que ele me perguntou. Você estava analisando um cenário macroeconômico da tua vida. É isso que você fez, né? Vamos botar os pontos nos is. É verdade, não era tão louco assim. Mas assim, quando você senta do lado de pessoas que sabem ganhar dinheiro, é um salto, né? O que você passaria 10, 20 anos aprendendo, você aprende em 1 ano. E se aprende da forma certa. Né? Porque se você aprender errado, você vai replicar uma coisa errada que o resultado vai ser ruim. Se você aprende certo, a cabeça certa, isso você leva para a vida toda. Então é muito importante também não só ter a direção certa, mas estar no lugar certo. Estar no lugar certo com pessoas boas, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Né? Por isso que eu admiro, por exemplo, muito o trabalho de vocês. Quando você vê uma aula feita por vocês, você sabe que é uma aula que teve uma curadoria, né? Que é uma aula com começo, meio e fim, com a parte técnica em ordem. Isso é muito importante, porque se você aprende errado, aí depois você já não consegue replicar. Cara, eu acho que as minhas aulas, particularmente, né? Os outros professores, a gente tentou pegar professores de faculdade, a gente tentou pegar pessoas mais sênior, mas aí a gente recebeu feedback, cara, mas eu quero aula de cursinho, eu não quero aula de faculdade. E qual que foi a vibe que a gente sentiu? É paixão. Eu sou apaixonado pelo que eu falo, né? Isso. A Top Invest surgiu lá em 2011 e eu dava aulas, né? A Top Invest surgiu
comigo dando aulas pra mim mesmo, porque eu queria passar na CPA 20. Então, cara, eram aulas terríveis. Aí eu lia slide, eu bocejava nos vídeos. Esses vídeos sumiram, né? Estão no arquivo pessoal lá, ou não. bem Você escondidos. acha que sumiram? Mas, cara, foi um processo que eu fui me descobrindo, né? Eu nunca tive uma carteira de trabalho. Tenho carteira de trabalho, mas nunca fiz uma entrevista de emprego. Porque eu sempre fui empreendedor, cara. Então, eu comecei trabalhando no escritório de contabilidade da família, trabalhei na imobiliária da família que eu virei sócio. Fui fazendo a Top Invest. A Top Invest surgiu das 6 às 2, né? Eu saía da imobiliária às 6 horas da tarde e até às 2 da manhã eu trabalhava na Top Invest. E eu fui me descobrindo, me apaixonando. Então, foi uma jornada muito legal, que era do pior aluno da turma que virou professor. Porque foi a paixão, né? E muita gente entra no mercado financeiro pensando em dinheiro. Não, cara, eu tava lá, óbvio, dinheiro é importante. Quando a gente tá começando a carreira, qualquer R$50 faz diferença, mas foi a paixão. Então, todas as minhas aulas têm um storytelling. Cara, é o porquê, é um exemplo, é uma analogia, é o exemplo do Kleber que tá comprando um carro importado, é o Kleber que virou fazendeiro porque ele é um bicho do mato. E essa paixão é transformadora. E sim, tem muita curadoria por trás. Eu assisto o vídeo da Marília, eu assisto o vídeo dos gringos falando de duration. Então, cara, eu vejo todos os vídeos do mercado para mim entender, ter certeza que tá todo mundo falando a mesma linguagem. E aí eu começo a refletir, né? Eu começo a fazer quase que uma meditação. Legal, cara, o que eu posso fazer uma analogia disso aqui? Né? E aí, poxa, vamos falar de ágio, deságio, vamos brincar com o pedágio, vamos indo para Porto Alegre, né? Uma história real, uma coisa que a pessoa possa associar e aprender, de fato, né? Não ser uma decoreba, cara. Porque a partir do momento em que você aprende, seja que você aprendeu na faculdade, seja que você aprendeu comigo lá, é um negócio que você leva pra tua vida. Porque a galera começa no mercado, fazendo um CPA10, CPA20, né? E vai mirar lá na frente. Não, quero ser que nem a Marília, que tem o CGA, que tem o CNPI, que são certificações top. Mas a partir do momento que você aprendeu de fato aquele negócio, que entrou na tua cabeça, que você fez uma associação, que nem a forma do PIB. Cara, você não precisa decorar aquilo, né? Tem uma lógica por trás daquilo. Vamos contar uma historinha, vamos trazer pra vida real. Ah, com história é muito mais fácil. Cara, você vai aprender de fato, e a hora que você precisar daquele negócio lá na tua vida, cara, você puxa da memória. Agora, você concorda comigo que a forma mais verdadeira de você aprender é você ter que ensinar? Uhum. Eu sinto muito Sem sombra isso de quando eu vou dúvidas. fazer um vídeo, é o que você falou. Eu vou vendo todos os detalhes para ver se eu compreendi 100% o conceito e só depois eu vou ensinar. Você não consegue ensinar com propriedade se você não aprendeu todos os micropontos daquele tema. Exato. E a gente bate muito nisso na Top Invest para o cara não decorar. Porque por mais que... Estamos falando de uma certificação financeira, que o cara tem que... Alguns conteúdos ele vai ter que decorar. Mas se ele compreender o fundamento, por mais que ele não vá utilizar aquilo imediatamente no dia a dia dele depois, quando ele precisar, ele vai ter aquele fundamento dentro dele. Então, não é um conhecimento que tu vai jogar no lixo. É um conhecimento que tu vai levar para a tua vida, principalmente se tu for realmente atuar no mercado financeiro, né? Eu digo que o que o cara tem que decorar é o xalalá do código da Ambima. Cara, porque ele vai perguntar, tem uma lógica por trás disso, mas você tem que decorar a frasezinha, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Essas frasezinhas bobas. Mas até a instrução CVM tem como aprender. Vai perguntar da instrução CVM 555 da data tal. Cara, azar. Se você entendeu a raiz, né? Que, tem uma instrução que fala sobre o fundo de investimento. Tem outra instrução que fala sobre a profissão do agente de investimento. Tem a profissão que fala sobre a distribuição, né? Cara, se você entendeu a base daquilo lá, tudo vai ficar muito mais fácil, porque tem uma ordem lógica, né? Eles não vão fazer um negócio que está em desacordo com a Ambima, tudo tem um beabá por trás disso aqui. Fica muito mais fácil com a paixão. E, cara, esse negócio de ensinar a melhor forma de aprender, com certeza. Porque você vai ver vários vídeos diferentes, você vai gravar um conteúdo, cara, você tem que estar dominando muito bem aquilo ali, porque parece bobo, mas quando a gente aqui na Top ou lá na Nord, você grava um vídeo, a gente tá, às vezes, mudando a vida de uma família. Tem um depoimento que eu tava semana passada aqui em São Paulo e me marcou muito. Era um guri que trabalhava no Burger King, filho de faxineira, filho de cobrador de ônibus, que ganhava R$800 por mês trabalhando no Burger King. E fez a prova da CPA20, conseguiu entrar no banco. Cara, ele ganha R$1.200 de vale-refeição agora. E o detalhe, Poxa, ele fez olha que isso transformou com o a nosso vida material dele. gratuito, né? Ele não comprou o curso. Ele fez Olha com a que nossa legal. apostila gratuita, com os vídeos do YouTube. Então, esse tipo de depoimento que a gente recebe é extremamente gratificante e só corrobora que, cara, a gente está no caminho certo, né? Estamos fazendo do jeito certo. Mas o que tu falou é muito interessante, porque a minha formação não tem nada a ver com finanças, né? Eu sou meu background é técnico, eu me formei em marketing, né? Uma maçaroca de coisa. E o que tu falou é muito interessante porque às vezes que eu tive que dar alguma palestra, tipo, eu sempre fui apaixonado por finanças, mesmo não sendo da área,
Já dei palestras sobre criptomoedas no passado e sobre marketing também. E as palestras que eu criava, às vezes de 1 hora a palestra, eu levava 8, 10 horas para construir. Porque tu não tá preocupado simplesmente em aparecer, em fazer alguma coisa ali. Tu tá preocupado em realmente fazer com que o cara entenda aquele fundamento da forma mais simples e direta possível, né? É isso. Então é esse o trabalho que o pessoal acha que às vezes, não, o professor vai lá e vai só dar uma aula. Não, tem muita pesquisa por trás, né? Quer dizer, deveria, né? Deveria. Mas eu acho que você falou assim, poxa, de pior aluno da sala, eu virei o melhor aluno da sala. O que mostra, eu virei professor, né? O que mostra que o nosso ensino está completamente perdido. Tá muito errado. Eles Tá não muito foram errado. capazes de despertar paixões em vocês. O contrário, em mim também, né? O contrário, eles massificaram todos os conteúdos em conteúdos extremamente chatos. Pô, que criança gosta de ir pra escola? Olha que absurdo, né? A escola deveria ser um lugar super legal para você descobrir as coisas, para você descobrir as suas paixões e, né, e continuar e desenvolver e lapidar aquelas paixões. Mas, na verdade, você vai lá para consumir um monte de conteúdo, 90% você não usa nunca mais na sua vida, e sobre um pretexto de conhecimentos gerais, né, você acaba com a criatividade de uma criança. Eu acho que a forma como a escola é desenvolvida hoje é uma grande cagada, né? Porque, veja bem, cara, a gente na Top é muito transparente. A gente dá 7 dias grátis para os alunos, a gente deixa eles testarem, né? E tem pessoas que não gostam da minha metodologia. E tá tudo bem, cara. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém também, né? Tem professores na escola que não gostavam, na faculdade que não gostava, cursos que eu compro, que eu tô sempre estudando que eu não gosto também. E, cara, vai lá e acha um professor que tu gosta, porque tu gostar da matéria, poxa, vai transformar a tua vida, né? E eu acho que a galera entra muitas vezes no mercado financeiro pensando, eu vou ganhar muito dinheiro. Sim, provavelmente tu vai ganhar muito dinheiro, mas isso é uma consequência. Tem uma frase que eu gosto muito que o dinheiro que tu ganha é proporcional à transformação que você gera na vida das pessoas. E ter a tua vida transformada, né, que nem a gente transforma a vida de muita gente, cara, tu transforma a vida de muita gente. Porque, poxa, muita gente que brinca que é perda fixa, né? E eu sou um cara que brinca isso com muitas vezes, né? Embora eu saiba que agora, por exemplo, a gente tá se encaminhando no momento que pode ser uma grande oportunidade da renda fixa. Cara, conta qual que foi uma grande cagada da tua vida, porque, poxa, teve vários acertos, né? Entrar em economia, fazer aquela entrevista, não saber as bolinhas que tinham na sala e ter o foco naquilo que tu gostava. Mas qual que foi uma grande cagada, assim? Poxa, aqui eu fiz uma merda, assim... Aquela que tu falaria fora do microfone. Não, eu acho que, assim, 2014 foi um ano de muitos erros, muitos erros. Eu trabalhava na Condor, era um lugar novo, né? Eu tava, enfim, já tinha vindo de 5 anos na Mauá, onde eu vinha aumentando muito meu conhecimento, aprendendo, melhorando, ganhando bastante dinheiro, né? Nos meus trades e tal, no meu risco. Comecei com cupom cambial, depois fui para renda fixa, depois me deixaram tradear tudo, porque eu tinha essa visão macro, então eu podia operar tudo. Então, assim, eu vinha de uma melhora muito grande e aí eu fui para Condor. E quando eu fui para Condor, eu foquei em renda fixa, mas era ano eleitoral. E eu, como gestora multimercado voo solo, ainda não estava preparada, né? Porque na Mauá, eu tinha o gestor, o head da mesa, que me ajudava muito na visão macro, né? Na visão de médio prazo. Porque eu era muito trader, eu era muito de curto prazo. E ele me ajudava a dar um norte. Quando você tem um norte, mesmo quando você quer fazer trading mais de curto prazo, mas você tem um norte, é muito mais fácil. Na eleição, eu tentei tradear o curto prazo, só que foi a pior coisa que eu fiz. E aí eu aprendi, a eleição não se trada. É muita volatilidade. Muita volatilidade, é binário. Não é que você está dependendo de um fundamento, né? Não, a eleição vai fazer com que a inflação suba. Não tem isso na eleição. Ganha um candidato A, é um tipo de mercado. Ganha um candidato B, é outro tipo de mercado. E você não sabe quem vai ganhar. E as pesquisas eleitorais estavam 50-50. E eu querendo tradear o mercado. Né? Assim, foi o maior erro. Foi um erro, assim, grosseiro. Eu perdi dinheiro, assim, sequencialmente todos os meses. Saiu uma pesquisa eleitoral, eu era estopada para um lado. Aí eu mudava para o outro, saía a pesquisa eleitoral, eu era estopada para o outro. Então, assim, eu só perdi dinheiro, foi horrível, assim, do ponto de vista de ego mesmo, né? Assim, de eu me sentir bem, eu me senti um lixo.
Então, assim, foi o pior momento mesmo. Eu trabalhava, chegava 4 horas da tarde, eu já tava com dor de cabeça, querendo sair dali, assim, eu não tava feliz, E como sabe? é que tu conseguiu sair disso? Não, eu fui saída, né? Eu fui demitida. Foi Chegou saída. uma hora que o meu Saíram chefe comigo. virou e falou: Marília, infelizmente não dá mais. E claro, realmente não dava. Assim, eu tava completamente perdida ali, não sabendo o que eu tava fazendo. Né? Então foi uma fase assim muito difícil, ainda mais que eu estava ainda grosso modo no começo da minha carreira, né? Eu tinha 10 anos de mercado financeiro, de fundos multimercado, então estava muito no começo ainda. Fundos multimercado é tipo você ser médico, né? Você tem 10 anos, você está muito jovem ainda, tem muita coisa que você não viu. Os melhores gestores multimercado, eles têm 40 anos de mercado, sabe aquela coisa? Então assim, eu era muito jovem ainda na minha carreira e eu já tomei esse baque. E aí eu falei, cara, mercado financeiro é assim, eles são imperdoáveis, né? Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir me recuperar disso, sabe? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me recolocar, porque daí era o terceiro emprego que eu já tinha tido, né? As pessoas ficam trocando muito de emprego. Para quem está analisando o currículo de uma pessoa que troca muito de emprego, é horrível. Eu, pelo menos, não Por que gosto. essa pessoa não deu certo, né? Não, assim, o que essa pessoa tá fazendo? Que ela tá 1 ano em cada lugar, sabe? Tudo bem que eu tinha passado 5 anos na Mauá, então, sabe, eu ainda tinha Sim, não era uma coisa muito recente, né? Não era uma coisa muito recente, mas eu passei 2 anos na Condor, e aí já ia mudar de novo, então assim, pô, por que não deu certo, né? Então, enfim, eu saí da Condor, fui saída, né? E aí eu fiquei 8 meses em casa, tentando me recolocar, fazendo entrevista de emprego. Tentando me Se recolocar na recolocando mesa de como operações. gestora, como mesa de operações. Exato, que era a minha paixão, né? Era apaixonada por isso. Fiquei 8 anos, 8 meses. Gente, imagina, eu tinha acabado de casar. A minha mãe até brincava comigo, pô, seu marido te comprou na alta, né? Pô, mãe, já tô triste aqui, né? Já tô aqui chorando e você fazendo piadinha. E eu fiquei 8 meses em casa, assim, levando as crianças pra escola, sabe essas coisas? Não sou eu, assim, eu adoro levar as crianças pra escola e tal, mas assim, só fazer isso não é a minha cara, levando as crianças Levar pra a criança pra natação. escola é um barato, mas chega um momento que, meu Deus, eu preciso fazer alguma Não, eu coisa. precisava, sabe? Eu ficava cuidando das coisas, tomando conta das coisas da casa, gerindo a casa. Ai, gente, não é a minha cara, entendeu? E A aí eu Marília é tava dona de assim, casa, eu imagino esse cenário. imagina. E eu, assim, me sentindo o cocô do cavalo do bandido. E aí, de repente, assim, eu tava depois de 8 meses, sem ganhar nada e com meu marido me sustentando, sabe aquela coisa? Você tá me sentindo um lixo, eu sou toda independente, eu sou toda cheia de mim, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de procurar emprego só na mesa de operações. E nessa época também tava super difícil, tava uma puta crise, sabe? Não tinha emprego na mesa de operações, estavam mandando todo mundo embora. Aí eu falei, eu vou parar de procurar emprego só em mesa de operações e vou procurar qualquer emprego, né? Assim, pô, me dá um paninho que eu saio limpando aí, tipo, acaba com o seu ego também isso, né? Chega uma hora que você fala assim, eu vou fazer o que tiver que fazer, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar. Aí eu vi a vaga da Empíricos. Aí eu vi 2 vagas, né, 2 que eu conversei, uma era da Empíricos, outra era de trabalhar na Bloomberg. Mas como comercial, assim, e tal. Sim, é uma vibe completamente diferente, né? Do analista para o Totalmente. comercial. Mas eu estava tão assim, sabe, vamos lá, né. E aí eu conversei nas 2, fui bem nas 2 entrevistas, mas eu achei que ser analista era mais parecido com o que eu fazia, né, do que ir para essa área comercial, que daí ia ficar muito diferente mesmo do que eu fazia. Aí eu fui pra vaga da Empíricos, mas assim, eu fui na época com um leve sentimento de derrota, assim, sabe? Tipo assim, pô, tô dando um puta downgrade na minha carreira. Mal sabia você que ia ser o maior upgrade, Não, né? exato, assim, como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Cara, eu tava pensando muito nessa frase durante essa nossa conversa, cara. Se eu não tivesse ficado 8 meses em casa, eu nunca teria aceitado a vaga da Empíricos. Essa é a grande verdade. Porque eu estava onde eu gostava de estar. Eu era apaixonada, alucinada por ser gestora de renda fixa de multimercado. Era a minha grande paixão. Eu não queria sair de lá. Eu fui saída, entendeu? Aí eu aceitei a vaga, fui trabalhar na Empíricos com essa sensação de derrota, de tipo, cara, nunca mais vou voltar para mesa de operações, sou um lixo, não sei o que lá, sabe essa coisa? E eu falei assim, cara, mas vamos lá, vai, já que eu tô aqui, Vamos vestir a camisa, vamos vamos fazer com esse tudo. trabalho, né? Vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. Aí fui lá, fiz o meu relatório de renda fixa, sugeri nas minhas recomendações, mandei meu primeiro relatório e fui almoçar. Aí
Eu voltei do almoço, abri minha caixa de e-mail, tinham 300 e-mails. 300 e-mails. Mas esse relatório já foi para público. Foi para público, foi publicado. Né? Eu fiz o relatório, ele foi publicado. Fui almoçar. Recebi 300 e-mails imediatamente. Marília, mas peraí. Como assim renda fixa não é fixa? Como assim você acha que dá para ganhar 30? Isso era 2016. As taxas de juros estavam porrando, né? 17% no pré-fixado e tal. Que falei, saudade. gente, vamos ganhar 40% ao longo desses próximos, 2 anos? Vamos ganhar? Vamos lá, vamos fazer isso? Recomendando isso. Como assim ganhar 40% com pré-fixado? Calma aí. Marília, peraí. As taxas de juros estão 17. Você vai pegar 17, levar a vencimento, você vai ganhar 17. Não. Marília, eu não entendi nada do que você tá falando. Assim, vários. Um sequencialmente atrás do outro. Aí você já começou a explicar o que era duration modificada, duration, né? Não, aí eu olhei e falei assim, gente, peraí. Volta. Eu tô falando com um público diferente. O público que eu tô falando não tá entendendo uma palavra do que eu tô falando. Então volta, um passo para trás. Vamos trabalhar em educação financeira primeiro. Vamos ensinar para esse povo como os profissionais de mercado fazem para operar renda fixa. Porque é de uma forma totalmente diferente do que vocês estão fazendo. Esquece essa história de comprar um título e levar até o vencimento. Esquece CDI, esquece essas paradas. Não, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Eu pensei assim, não, gente, não. Sabe aquele meme? Não. Aí que eu me dediquei a fazer meu livro. Então, eu fiz o meu livro, Renda Fixa Não é Fixa. A renda fixa vareia. A Renda Fixa Vareia. Aí eu me dediquei muito a fazer vários cursos, fiz vários vídeos do YouTube. E aí que começou. E aí, assim, eu sou muito grata a Empíricos por isso. Eles me deram um megafone. E como que você se sentiu? Porque, poxa, você tava lá na gestão, era você e você, né? Você, o computador, relatórios e um monte de homens lá ao teu redor. E daqui a pouco, tipo, do dia pra noite, você mandou esse relatório, recebeu 300 e-mails, cara, tinha um monte de gente querendo falar com você. Então, passou de uma coisa que era muito interior, assim, muito, como é que eu vou dizer, bem escondida. Acho que tu era Total. blindada, né? Pra Praticamente vir blindada. a público, assim, né, cara? E as pessoas falando com você, te conhecendo na rua. Como é que foi esse sentimento, assim, tipo, da água pro vinho? Cara, foi uma loucura. E aí, assim, foi Deus de novo, né? Porque eu não sabia que eu sabia falar com a pessoa física. Porque eu nunca tinha falado. Eu nunca tive que explicar nada. Porque eu sempre trabalhei com pessoas de muitíssimo mais alto nível que o meu. Né? Assim, tinha uns monstros sagrados e tinha eu, que era o cocô do cavalo do bandido. Entendeu? Confiança, gente. Então, assim, eu nunca tive que explicar nada pra ninguém. Ao contrário, eu implorava pra eles me explicarem alguma coisa, né? Então, eu não sabia que eu sabia explicar. E aí, na primeira semana de Empíricos, eu fiz o relatório e tal, e a gente tava nesse clima de, nossa, eu tenho que ensinar. Aí o Felipe virou pra mim e falou assim, Marília, você vai fazer uma live sobre o resultado do Copom. Né? Tinha acabado de sair a coisa do Copom, você vai fazer uma live, a gente vai testar um formato novo, que era o Periscope. Lembra que tinha o Periscope? Uhum. A gente vai testar esse formato Era novo. no Twitter isso aí, né? Não, era um aplicativo chamado era um Periscope. app. Era um aplicativo de live. Na época, acho que só tinha ele. E aí eu falei assim, mas como assim uma live? Que live, tá louco? O que é live? Como live? Eu não sei fazer live. Como assim, ao vivo, tá louco? Eu fico aqui no meu computador, eu não faço live. Ele falou, não, você vai fazer. Começou só frio já, né? Você vai fazer a live. Aí eu falei, tá, vou fazer uma live. Aí eu chamei uma amiga minha, né, lá da Empíricos. Falei assim, escuta, entre eu e você. E aí eu escrevi tudo, assim, num papel que eu tinha que falar, tipo Faustão, sabe? Assim, eu imaginei que eu ia pegar os cards, assim, eu imaginei que ia me dar um branco. Fiquei super nervosa. Falei, ai, meu Deus, não vou conseguir fazer essa live. Aí eu falei pra ela, se me der um branco, você fala. Se te der um branco, eu falo. E a gente faz esse bate-bola e fica mais fácil, tá bom? Tá bom. Aí, ligou a câmera, eu super nervosa, super, hiper nervosa. Eu tenho esse vídeo até hoje. Outro dia eu publiquei no meu Instagram. Eu super nervosa, assim, gaguejando mega. Aí, ligou a live, eu, toda travada, né? Toda aquela coisa, assim. Aí, eu sei que eu fui falando, dali a pouco ela foi falando, dali a pouco eu fui falando. Cara, deu 5 minutos, eu já tava assim... tipo assim, toda quando quebra o gelo do nervosismo, né? É muito louco. Porque aqui eu tô com um baita de um roteiro aqui pra falar com a Marília, não sei o quê. Aí passou 5 minutos, a gente quebrou o gelo, ali vai. Porque a gente acaba se divertindo e faz uma coisa, né, que a gente gosta, né? Sim. Cara, eu lembro até hoje da minha primeira live. Meu Deus, cara, eu suava frio. E se cair a internet, e como é que eu vou olhar o chat? E eu sou um cara que. Eu vou lembrar do assunto. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não uso fone aqui, eu não uso nada.
Cara, eu sou muito distraído, então eu tenho que estar focado aqui. Cara, é nervosismo, aí passou 5 minutos. Nossa, não é tudo isso. Eu comecei a me tranquilo, concentrar, comecei a me divertir, comecei a contar minhas piadas lá. É isso. Cara, é aí você isso. começa a ver o feedback do público, porque eu acho que quando você vai aparecer em público pela primeira vez, o maior medo é, meu Deus, o que que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu acho que o maior medo é você falar alguma besteira, sabe? É o medo do julgamento, né? Você falar uma besteira e as pessoas olharem pra você e falarem assim, puta, ela não tem a menor noção do que ela tá falando. Sabe? Esse era o meu maior medo. Ainda mais que eu ia falar sobre o Copom, eu pensava assim, poxa, imagina se eu falar que a expectativa de inflação no Copom é 3,2 e não 3,3. Tipo, esses eram os Esse é o meus detalhinho, medos. E né? no É. final Aham. ninguém vai ligar se era essa Ninguém diferença. vai ligar, Ninguém entendeu? vai ligar. Você pode ler na hora, o pessoal não tá nem aí. O importante é você desmistificar aquela informação, né? Você passar a informação de um jeito fácil. E assim, a pessoa que tá lá do outro lado, na maioria das vezes ela sabe menos que você. Então, tipo, ela não vai ligar se você se corrigir. Ah, não, ó, é 3,2 e não 3,3. Ela não vai ligar. Ela vai achar legal que você tá ajudando ela, né? E as pessoas, elas não te julgam tanto assim, quanto você acha que elas te julgam, Uhum. né? Na verdade, ninguém pensa tanto em ti quanto tu acha que as pessoas pensam em ti. Exato, Né? ninguém fica mega analisando, Exato. né? Tipo, gaguejou. Segundo tal, gaguejou. Estou analisando a Marília, né? Estou ninguém aqui faz isso. analisando. Não, a Exatamente. pessoa vê o vídeo, entende o fio da meada e é isso. Cara, isso é muito louco, porque a pessoa que mais se julga é nós mesmos, né? Total. Cara, eu não posso ver meus vídeos. Eu não posso. Eu tenho Sério? piripaque, Nossa, sério. eu vejo todos os meus vídeos. Quem julga meus vídeos, eu falo, cara, olha aí, vê o que tu achou. Cara, É? pra mim não dá, Sim, não dá. Inclusive, eu passo mal. eu fiz Anchor, estudando pelos vídeos do Kleber, e, cara, eu ia dando feedback pra gente regravar ou refazer, então... eu acho que ele deveria ver mais os vídeos dele, né? Total, tem que ver. Mas- Não tem que ver. posso, eu passo mal, cara. Eu passo Sério? mal. Nossa, eu fico vejo muito todos. nervoso. Não tem um vídeo Pois que eu é. publiquei que eu não vi pelo menos mais 2 vezes. Cara, pode Eu- ser o melhor vídeo, assim, ó, que tem vídeos lá dentro da nossa plataforma, nota 5, cara, 1.000 e 5 poucas de 5, avaliações, todo mundo amou. Cara, se eu for ver, eu vou achar que tá ruim. Então eu não posso ver, porque senão eu ia ficar num looping infinito, cara, eu ia ficar regravando. Cara, é isso aqui que tem, vamos pro próximo. Sério, me dá Não, mas eu acho que é um nem pra piripaque, uma agonia. regravar, pra você pensar já como estratégia pro próximo, sabe? Tipo assim, no próximo eu vou, sei lá. Não, mas é isso aí, Explicar. pra te evoluir, até a explicação, né? Mas eu sou o cara que ouve até os próprios áudios do WhatsApp, né? Eu mando pra alguém, Eu ouço também. eu ouço de novo pra ver se tá certo. Eu também! Cara, minha esposa faz isso, ela manda um áudio lá e fica ouvindo. Mas foi tu que mandou o negócio? É pra eu ver se eu falei tudo que eu queria falar Exato, mesmo. né? Pra ver se tá tudo Será que eu certinho, esqueci se alguma foi- coisa? Aí eu lembro, putz, esqueci de falar isso aqui. Exato. Aí eu... Eu acho que é muito do perfil, eu sou muito ansioso, eu sofro muito por ansiedade, cara. Eu preciso tomar um monte de remédio porque eu sou ansioso demais. Cara, aquele dia que tu mandou um e-mail pra gente, a gente ia conversar na semana que vem, meu Deus, eu olhava o relógio, assim, cara, será que eles estão indo? Será que eles vão ir? Entendeu? E, cara, mudando um pouco de assunto, aproveitando que o Felipe falou aqui da Ancor, cara, tu teve que fazer 2 certificações que são o topo de linha, né? Que Nossa, são eu fiz o todas as CGA certificações e que o você pode CNPI. imaginar. Sério, todas? Conta um pouco pra nós. Não, porque quando eu entrei no Itaú, o Itaú era assim, eu sempre fiz certificação porque era obrigatório fazer, né? Então eu entrei no Itaú, eles me falaram, é obrigatório você ter CPA 20. Aí eles me deram uma apostila lá, eu estudei por conta própria, passei no CPA 20. Aí depois que eu comecei a ser gestora na Mauá, que eu comecei a ser gestora responsável, era obrigatório eu ter o CGA. Aí eu tirei o CGA. É um gapzinho de dificuldade, né? Mas por outro lado também, como eu já era, né, assim, Sim, já tinha atuava, vivência no né? meio, já mercado, né? atuava, foi meio que uma extensão do que eu já fazia, sabe? A parte de ações é mais difícil, porque eu fazia renda fixa. Mas era, assim, eu já sabia o que era um prefixado, tipo, entendeu? Não tinha que aprender essas coisas. Então, eu acho que é mais fácil por conta disso, né? O CPA 20 talvez tenha sido mais difícil porque eu não sabia nada na época, né? Eu fiz quando eu era estagiária. Mas o CGA eu já fiz numa época que eu já sabia muito mais coisa. E quando eu fui para Empíricos, era obrigatório ter o CNPI. Então sempre foi nessa onda de, puta, é obrigatório você ter, vai lá e presta. Então sempre foi assim. A única coisa que não era obrigatório eu ter, que eu queria ter, numa certa época, é que eu queria ter o CFA. O CFA. O CFA, e aí que para o meu trabalho era um super diferencial, né? E aí eu prestei a primeira prova, não passei, fiquei por muito pouco, assim, putz, que raiva. E aí depois eu não lembro se eu engravidei, eu não lembro o que aconteceu, se eu mudei de emprego, se eu engravidei, enfim, e aí eu parei de prestar e nunca mais prestei. Mas o único, assim, que eu
por opção, decidi tirar foi o CFP, o CFA. O legal da certificação é que faz muito sentido o que você falou, né? A CPA 20 é a maior porta de entrada para o mercado hoje, né? Então, o cidadão quer trabalhar num banco, o cidadão quer trabalhar, sei lá, na Nord, o cara quer trabalhar, cara, num fundo, para distribuir os fundos, agora podem distribuir eles mesmos os produtos, né? É a maior porta de entrada. E às vezes, como o aluno, né, a criatura lá não sabe muito do mercado financeiro, poxa, a faculdade, por mais que ele faça economia, administração, contábeis, é legal. Mas na prova a gente vai aprender sistema financeiro, vai aprender regulação da CVM, vai aprender renda fixa, renda variável, umas coisas que não estão ligadas diretamente. Então, talvez como seja o primeiro contato, esse aqui é um mais punk, né? A gente tem índice de reprovação absurdo, né? É tipo o AB, cara, a galera reprova 50%. E aí, eu acho que nas certificações mais de topo, entra um pouco, às vezes, de soberba. Você sabia muita coisa, né? Mas, às vezes, a galera tá 2 anos no mercado financeiro e acha, não, já sei tudo, né? É. E vai lá, cara, o negócio é muito punk, né? E aí tem umas reprovações também, cara, chega a 60%, 65%. E por isso que entra a gente aqui, né? Que a gente é especialista, basicamente, nas carreiras, no mercado financeiro e na prova em si. Porque a gente sabe os macetezinhos, a gente tem umas questõezinhas que a gente consegue furtar lá. Mas, cara, me conta, como é que foi a tua jornada de estudos? Tu estudou sempre sozinha, por apostila? Sempre sozinha. Assim, na minha época, não tinha muitas escolas de certificação, né? Então, tinha o próprio Itaú tinha uma apostilinha que eles davam pro pessoal e falava, se vira. E assim, você tem 2 semanas para tirar, entendeu? Era Zero pressão. zero Mercado financeiro é tudo pressão. light, né? Não tem pressão, não tem meta, não tem... Exato. Assim, não tinha a opção de não passar, sabe? Era, cara, se vira, você tem 2 semanas pra tirar e não tem opção de falhar. A gente vai pagar pra você não pode falhar. Cara, eu acho isso um barato, porque a galera, hoje em dia, tem 2 opções, né? Já sabe, todo mundo sabe que a certificação é obrigado, se não tiver certificação, não vai trabalhar no mercado financeiro. Então, você tem basicamente 2 opções. Você pode ir fazendo por conta própria, vai se antecipando, é legal porque você mostra um desejo de crescer, mostra uma boa vontade, e você vai no teu ritmo, ou você pode esperar a água bater na bundinha, né? Aí vai chegar o teu chefe lá, cara, você tem 2 semanas pra passar. E aí, tem toda aquela vibe do nervosismo, né, cara, e avacalha demais pra você ir bem na prova. Lá na Nord, que certificações vocês exigem da galera, além do CNPI pra ser analista, obviamente? Pra ser analista o CNPI e pra trabalhar no Wealth o CFP. O CFP é muito massa, né? É uma certificação que eu gosto bastante. Eu nunca tirei, não tenho o CFP, não sei dizer. Mas eles têm que ter, né? O Breia tem, né? O Breia, todo o pessoal lá do Wealth tem que ter CFP. E tu contrata já certificado ou tu contrata e alguém certifica depois? Não, pode ser também. Se o cara, assim, se o cara tem experiência, mas ainda não tem a certificação, pode ser. A gente contrata, mas ele tem que tirar. E o que vocês procuram? Que tipo de profissional vocês procuram na Nord? Tem várias áreas, né? Tem várias áreas bem diferentes. Mas, assim, de uma maneira geral, eu procuro alguém apaixonado pelo que faz, né? Base, Assim, né? que quer trabalhar lá. Porque hoje em dia você encontra muita gente que não sabe o que quer, que não é tão comprometido com a empresa, né? Assim, a pessoa entra meio que, vou entrar para descobrir se é isso que eu gosto, né? E embora isso seja ótimo para a pessoa, é péssimo para a empresa, porque a empresa gasta um puta tempo treinando essa pessoa, né? Então a gente tenta selecionar mais pessoas que já entendem o que a gente faz, já gostam, querem trabalhar lá, percebem o valor que é trabalhar lá. Então, tem gente que, daria tudo para trabalhar comigo. É essa pessoa que eu quero. É verdade. Né? Verdade. Porque se eu for trabalhar com uma pessoa que vai trabalhar comigo, se trabalhar com outro tudo bem, ainda não sabe direito o que quer, eu vou gastar um tempo gigantesco treinando essa pessoa para daqui a 1 ano talvez ela ir embora. Aí não vai valer a pena para mim, né? Assim, meu tempo hoje em dia tá escasso, né? Hoje em dia meu tempo é um recurso escasso. Então, não vai valer a pena para mim. Eu prefiro uma pessoa que não é tão qualificada, mas que tá apaixonada por trabalhar lá, que vai correr atrás do prejuízo, do que uma pessoa que meio que não sabe o que tá fazendo lá, entendeu? Essa pessoa que não sabe o que tá fazendo, não vai Cara, isso que você falou é uma vibe muito legal que a internet, essa exposição que a gente tem, traz pra gente. Tem muita gente que eles não querem trabalhar com renda fixa, eles não querem ser analista, eles não querem nada, eles querem trabalhar
com a Marília, né? E é até meio constrangedor no começo, porque essa galera vai entrar lá, vai trabalhar contigo na Nord, eles ficam te olhando o tempo inteiro. Cara, mas é muito legal, porque eles estão correndo atrás do tempo perdido. Cara, o que que a Marília faz? Eu quero aprender tudo, né? E Mas eu eles acho que mais ou conseguem menos, matar porque esse gap. tem essas pessoas que querem trabalhar com a Marília e sei lá o que a Marília faz, mas tipo, quero trabalhar com ela. Mas essas pessoas, eu nem acho tanto assim, porque assim, uma hora a pessoa vai descobrir que eu sou um ser humano como qualquer outro, que eu não tenho nada de especial, assim, que tipo, sabe, eu tenho, eu sou, enfim, igual a ele e talvez mais chata, né? Então assim, a hora que a pessoa descobrir isso, vai, Você tem medo de quebrar uma expectativa, né? não, eu vou quebrar. Tipo, vou. Se a pessoa acha que eu sou alguma coisa especial, eu vou quebrar, com certeza. Assim, uma pessoa normal, igual todo mundo, tá louco. Sou chata, sou cri-cri com várias coisas, assim. Pô, não deixo a empresa gastar. Eu sou a pessoa que fala não lá na empresa, entendeu? As pessoas, vamos fazer um super almoço Não. de não sei o quê. Não, gente, não. Tipo, o dinheiro que é isso aqui, vocês estão loucos. Então, assim, eu tenho as minhas questões. Então, assim, a pessoa vai descobrir que eu sou uma pessoa totalmente normal, não tenho nada de glamouroso, nada de especial, assim, eu sou uma pessoa que chega lá e trabalha e cuida das crianças, é isso que eu Cuida faço, das assim, é uma coisa bem crianças. simples, assim. A hora que ela descobrir isso, o que vai sobrar é a paixão dela pelo aquilo que ela faz. Então, se o que move ela é tá do meu lado achando que eu sou alguma coisa que eu não sou, não vai durar muito. Agora, se o que move ela eu admiro a Marília, porque eu gosto tanto de renda fixa e eu acho que ela é uma expoente de renda fixa, aí vai durar. Porque daí ela entra lá pra aprender renda fixa comigo, entendeu? E a paixão dela é renda fixa, não é a Marília. É um Entendeu? objetivo comum daí, né? Exatamente. É que nem tipo, putz, você gosta muito de surfar. Aí chega o Kelly Slater lá, entendeu? Pra te ensinar a surfar. Tipo, pô, você vai achar animal. Não é que você ama o Kelly Slater pela pessoa que ele é. Talvez ele nem seja uma pessoa legal, né? Talvez ele nem seja um bom professor daqui a pouco, né? Talvez ele nem seja um bom professor. Mas assim, você sabe que ele sabe do que ele tá falando, que ele vai te ensinar as técnicas e tal. Então, assim, você quer aprender as técnicas. Você não quer aprender o que ele come, onde ele vive, entendeu? É tipo diferente. Então, eu acho que tem muita gente que entra no meu Instagram, Marília, olha, eu trabalho com área comercial, mas eu quero muito trabalhar com você. Putz, não vai Não vai rolar. funcionar. Não vai funcionar isso, porque assim, quando você descobrir que eu sou uma pessoa completamente normal e assim, sabe? Você vai querer voltar para a área comercial com a sua paixão, não vai rolar. Então, assim, tem que ser uma pessoa que ama a renda fixa, né? Que como ama a renda fixa, a carreira dela foi toda traçada para esse lado. E gosta de mim porque eu ensino renda fixa de um jeito legal. Aí tudo bem, aí vai Sim, funcionar. acaba tendo um objetivo em comum. E É. na Nord hoje, vocês estão com vagas abertas? Vocês estão A gente sempre expandindo? tem vagas abertas, infelizmente. Eu sou a pessoa que fala que a gente não vai contratar ninguém, mas os meninos sempre contratam. E eu sempre sou Não. ponto vencido. E a galera que quiser mandar vaga, tem algum e-mail padrão que a galera pode mandar currículo Tem o pra vocês? LinkedIn da Nord, lá tem as vagas, lá tem tipo, mande aqui o seu currículo, tem um banco de currículos. Obviamente, hoje você está muito mais voltada para a gestão da empresa, né? Óbvio que você vê renda fixa, você vê tudo. Mas você pode falar um pouco como que é o dia a dia de alguém que trabalha na Nord, né? Por exemplo, o analista, como que acontece essa parte do Wealth, como é que é o trabalho lá, enfim. Bom, lá na Nord, assim, como analista, primeiro, você acorda, lê as notícias, né? Aí você vê a abertura do mercado. E aí você vai mudar ou não alguma recomendação baseada no que aconteceu no dia. A maioria dos dias não acontece nada tão relevante que você vai mudar a recomendação, mas às vezes acontece. Então você tem que fazer essa análise. Aí você vai no Telegram dos clientes e manda mensagem. Ó, gente, acabei de publicar um relatório mudando a recomendação por causa disso. Por exemplo, áudios do Joesley. Né? Gente, agora é um excelente momento para entrar no prefixado 2024, subiu pra caramba, a gente acha que pode ser que não tenha impeachment, enfim, tudo vai voltar ao normal, vamos fazer essa recomendação. Manda lá no Telegram dos clientes. Óbvio que vem um monte de dúvida depois que você manda a recomendação, então você precisa ficar lá respondendo as dúvidas, né? E é o próprio analista que responde? É o próprio analista. Legal. Total. E aí você vai respondendo e tal. Acabou as dúvidas? Aí você vai para as redes sociais e pensa em algum conteúdo que faça com que você atraia novas pessoas para ir para o seu relatório. Então, eu vou fazer um vídeo explicativo, eu vou dar uma entrevista, eu vou fazer um artigo no jornal, né? E aí você faz as outras mídias. Porque como a gente fala com pessoa física, essa outra parte das redes, da audiência e tal, pra gente também é importante. E pra pessoa que tá começando a carreira hoje, ou seja, o cara que
tá ouvindo o nosso podcast, se interessou, gostava das mesmas matérias que tu, né? Ou seja, vai trilhar um caminho parecido. Tem alguma vaga de entrada na Nord que ele possa, assim, para o cara entrar no mercado efetivamente através da Nord? Ou seja, imagina a Marília lá de 2008 no Itaú, como é que a gente pode pegar esse cara dentro da Nord? Então, eu acho que a forma mais fácil de você entrar onde você quer é através de estágio, né? Porque estágio, a pessoa não te exige nada. Só uma boa faculdade, né? E Assim, força de vontade, né? força de vontade, assim, interesse por outras coisas e tal. Eu acho que é a porta mais fácil de entrada para você entrar num lugar muito bom. Depois que você já trilhou uma carreira, por exemplo, se você começou num lugar não tão legal, a pessoa de um lugar muito legal não vai te puxar. Ela vai preferir puxar uma pessoa que teve experiência num lugar muito legal. Então, assim, você já começa a não ficar com tanta prioridade. O estagiário é o cara mais clean possível que você pode puxar, né? Você não exige quase nada dele. Você exige que ele seja uma pessoa empenhada, assim, são características muito mais... Você tá lá pra aprender mesmo. São características muito mais psicológicas, né, do que currículo em si. Então, eu acho que, assim, comece a sua carreira, se você conseguir, num lugar top. Porque aquele carimbo que você teve no seu currículo, você leva pra vida inteira. Todos os lugares que eu fui, eu falei, putz, eu comecei no Itaú Asset. Aquilo me abriu portas para onde eu fui. Todo mundo sabe que eu comecei com os monstros sagrados. Na escola certa, né? Exatamente, que eu trabalhei com os monstros sagrados. Todo mundo sabe que depois eu fui para Mauá, que eu trabalhei 5 anos com os monstros sagrados. Com os monstros sagrados, entendeu? Tipo, então, assim, aquilo não sai do seu currículo, aquilo fica lá para sempre. Entendeu? Então, eu acho que, assim, tentar criar esses stamps, porque assim, você vai entrar num trabalho, não necessariamente você vai gostar daquilo a ponto de querer fazer aquilo pro resto da sua vida, né? Às vezes você descobre no meio do caminho que não é aquela empresa que você quer ficar. Não descubra isso 6 meses depois, gente, sabe? Vai se queimar, né? Vai se queimar, sabe? Às vezes você entra, não gostei do meu chefe, vamos mudar. Não gostei vai refeição, vamos mudar. Tipo, gente, não faça isso, dê tempo, né? Dê tempo pro emprego. É muito feio quando a gente olha e a gente vê que a pessoa mudou todo o ano de trabalho. E o jovem ainda tem a questão de que ele é muito imediatista, né? Muito. Então, se ele não tem... não gostei do meu chefe. Pô, cara, teve um monte de trabalho que eu fiz que eu não gostava de um monte de coisa, mas foi um caminho, né? O Kleber também, a gente trilhou um caminho de 20 anos para chegar aqui, né? Não foi do dia pra noite, então tenham paciência. Né? Exato. Aproveitando esse gancho que tu me deu, eu concordo muito contigo, cara, não fica 6 meses no emprego, né? Eu acho que mostra resiliência. O grande segredo do mercado financeiro para triunfar é resiliência, é perseverança, né? Porque, cara, todo emprego é ruim. Todo lugar vai ter uma coisa que a gente não gosta. E eu passei 10 anos da minha vida fazendo coisas que eu detestava, né? Agora, chega um momento da vida, todos nós aqui estamos na faixa dos 30 anos. E, poxa, eu descobri, faz 3, 4 anos, que eu amava ser professor. Antes eu fazia outras coisas. O que tu acha? A galera chega nos 30, 32, 35, 40 anos. Cara, não é isso que eu gosto. Não quero mais ser dentista, não quero mais ser advogado. Você acha que essas pessoas têm oportunidade para migrar de carreira? Do tipo, cara, vou fazer uma certificação. Cara, eu descobri que eu gosto de renda fixa, por exemplo, né? Eu sou advogado e quero mudar. Tem essa idade, assim, tem como mudar de carreira? Você pode ser o que você quiser a hora que você quer. Assim, a chave é o que seu coração mandar. A hora, assim, tem que ser genuíno, né? Assim, não pode ser assim, eu sou dentista, acho ser dentista, tô achando ser dentista meio chato e quero ir para um lugar onde eu vou ganhar mais dinheiro, então eu vou entrar no mercado financeiro. Não vai dar certo. Assim, não vai dar nada certo. Tudo que tu faz pelo dinheiro é difícil dar certo. Não vai dar certo, porque você não vai ser o expoente. As pessoas veem muitas pessoas que deram certo no mercado financeiro, mas para cada uma que deu certo, 10 deram errado. E as outras 10 que deram errado é porque elas não eram apaixonadas por aquilo, elas fizeram pelo dinheiro. Quando você é apaixonado por aquilo, aquilo transparece, tá no seu olho, brilha no seu olhar. Todas as pessoas que você se conecta falam isso para você. Né, assim, vocês ouvem muito isso. A paixão vai trazer a resiliência. Cara, eu fiquei 10 anos, das 6 às 2 da manhã, criando conteúdo de graça na internet. E eu literalmente pagava pra trabalhar, porque eu tinha que pagar a hospedagem, tinha que pagar um monte de coisa. Paguei pra criar o aplicativo, não tinha dinheiro, eu tirava do meu bolso porque eu gostava muito daquilo. E aí, se o cara faz qualquer profissão e ele quer entrar no mercado financeiro,
por dinheiro, vai dar errado. Agora, se é o cara que tá apaixonado pelo mercado, né? Ele sai, tipo, das 6 horas da tarde, ele vai ler relatório de investimento, ele vai se aprofundar, ele abre sei lá uma escritura de uma debênture, o que que tem aqui dentro, né? Olha que massa a garantia que a empresa tá dando, como que é uma garantia flutuante, assim? Aí eu acho que esse cara vai triunfar no mercado. E Total. não tem idade, se ele começou com 18, com 16 anos, tá começando com 40, até porque às vezes ele vem de uma outra área, seja do comercial, seja dentista, seja médico, que tem outras experiências para agregar, né? É muito que a gente brincou aqui, é uma análise macroeconômica da carreira da pessoa, né? Não, tudo que a pessoa faz com paixão, que, assim, a pessoa apaixonada, ela é curiosa, né? Então, ao invés dela sentar e despachar o que ela é obrigada a despachar, ela se envolve e vai a fundo. Essa é, assim, é uma diferença clara, é cristalino. E as pessoas acham que a gente não percebe. Quem é dono de empresa sabe exatamente, nos mínimos detalhes, vocês sabem do que eu tô falando, quem trabalha com paixão e quem despacha, né? Até porque a gente já passou por isso também, né? Total. E assim, é claro, é cristalino. A pessoa que despacha, ela vem com você com um problema, né? Ó, não tá dando. Fulana não me entregou, não consegui entregar. Ela vem com você com um problema. A pessoa que é apaixonada, ela vem com você com a solução. Ó, a fulana não me entregou, mas aí depois eu pedi pra ela, então ela tá terminando. Enquanto isso, eu fui no ciclano que conseguiu me dar essa parte. Então aqui, ó, tá aqui essa parte entregue. Sabe? E assim, É muito louco, né? é muito louco. E assim, as pessoas acham que a gente não percebe, mas pra gente é cristalino. É muito cristalino. Não adianta, você não vai crescer, as pessoas não vão te recomendar, que nem essa coisa de mudar de emprego a cada 6 meses, né? Às vezes você não gosta do emprego que você tá, mas você faz ele com tanto afinco, com tanto amor, que todo mundo percebe. Aí o fulano que sentava do seu lado vai pra outra empresa, que era a empresa exatamente que você queria estar, você acha que ele vai puxar você que despachava, ou você acha que ele vai puxar o ciclano que fazia tudo com amor? Entendeu? Então, assim, todo lugar que você passa é uma vitrine pro futuro. Entendeu? Meu pai dizia uma coisa que me marcou na minha adolescência, né? Ele dizia assim, Felipe, qualquer lugar que tu for trabalhar, é o teu nome. É o teu A empresa nome. fica, o teu nome vai. Exato. Então as pessoas não pensam nisso hoje, né? E essa questão da paixão que tu falou, o Kleber falou, o que é complicado? A pessoa mais jovem que está começando a carreira, ela acha que é aquela frase lá, que tu tem que fazer o que tu ama, que tu não vai trabalhar nenhum dia, né? A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta. Não. O cara A maioria a gente não apaixonado, gosta. não, o cara apaixonado pelo que faz, ele vai fazer o que ele não gosta, inclusive. E isso é todo dia, né? Todo mundo tem que fazer o que não gosta. Então não se enganem, porque a gente vai fazer muito trabalho que a gente não gosta a vida inteira. Vai fazer. Galera, eu amo dar aula, tá? Não me entendam mal. Mas criar slide é um saco. Nossa, claro. É um saco. Eu tenho pedido para outras pessoas criarem um slide para mim, eu vou lá e conserto. Cara, eu gosto de dar aula, gosto de estudar, gosto de aprender. E, cara, a galera me pergunta muito, Kleber, qual que é a melhor instituição financeira para mim começar a carreira? Cara, tanto faz, velho, porque não é a instituição financeira que vai fazer a carreira. Não é R$50 a mais, R$50 a menos, um PLR a mais, PLR a menos. O que vai fazer a tua carreira é você, é a tua paixão, é a tua empolgação, é bater as metas, é aprender mais, é ir além do que te pedem que vai montar a tua carreira. Porque instituição por instituição, cara, é tudo igual. Depende de ti, não depende dos outros, né? É muito de parar de botar o peso da nossa carreira, da nossa vida nos outros e assumir responsabilidade. É né? isso. Exatamente. Não é o isso. fulano do banco A, do fulano do banco B. Cara, é você com seu nome e sobrenome. É isso. Tem que E começar a pensar tentar na tua todo carreira. lugar que você passar ser legal com as pessoas, né? Por mais que você não goste daquele lugar. Que nem eu tava no Itaú Asset com os monstros sagrados, né? Aí eu era estagiária. Aí chegou no fim do meu período de estágio, eu queria ser efetivada, né? Só que era bem durante a crise aí o Itaú tava fundindo com o Unibanco e eles suspenderam a contratação de qualquer pessoa. Então eles não podiam de jeito nenhum me contratar. Aí até meu chefe falou assim, pô, se inscreve aí numa outra faculdade, né? Pra você continuar como estagiário e tal, que daí você pode continuar. E eu, no auge da minha soberba, assim, tipo, de jovem, falei assim, eu não, sabe? Tipo, pô, me formei, quero ser contratada e tal, não sei o que, eu vou sair daqui. Hoje em dia eu penso assim, nossa, que erro, né? Porque eles eram os monstros sagrados, eu devia ter ficado lá de qualquer forma mesmo, né? Assim, limpando o chão se precisasse. Mas, enfim, na época, eu me achei super... Tipo, estou pronta. Estou pronta, Né? exatamente. É bem a coisa do jovem, né? É. É bem a coisa do jovem. Exato, assim, erros que você comete, mas enfim, mudou minha carreira também a partir daí.
Mas eu falei assim, pô, falei pra eles, falei assim, ó, infelizmente não vou ficar, eu quero ser contratada, eu vou pra um lugar onde eu quero ser contratada. Só que eu tinha feito um trabalho assim tão legal lá, ajudado eles sempre que eles precisassem, não sei o que lá, não sei o que lá, que eles falaram assim, não, tá bom, a gente vai te recomendar. Então, eles passaram a me recomendar pra todo mundo que eles conheciam. De repente, eu tinha entrevista toda semana, né? Assim, toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, eu fui fazer entrevista em todos os lugares, assim, né? E aí, eu entrei na Mauá. E no dia que eu fui embora, na semana que eu fui embora, eles falaram assim, Marília, passa tudo que você faz pro outro estagiário, né? Aí eu comecei a fazer tipo um memorandum, assim, de tudo que eu fazia. E aí eu olhei assim, eu falei assim, caramba, é muita coisa, né? Muita coisa que eu faço, muita coisa que eu atualizo. Aí eu peguei todas as planilhas que eu atualizava, que era tipo, umas 12 planilhas por dia, eu automatizei todas. Todas. Assim, me consumiu um mega tempo aquilo que eu fazia depois do expediente. E aí, na hora de apresentar para eles o que eu fazia, para eles saberem, eu falei assim, ó, você abre essa planilha, aperta esse botão. Aí você abre essa planilha, aperta esse botão. Você abre essa planilha, aperta esse botão. Eram 12 planilhas e 12 botões. Eles olharam assim pra mim e falaram assim, você automatizou tudo? Eu falei, era pra ficar mais fácil pra vocês. Tipo, cara, eu nem preciso falar. Onde eu vou, esses caras me ajudaram por muito tempo, me recomendam pra todo mundo, sabe? Tipo assim, não crie inimigos, né? Essas pessoas vão ser seu cartão de foi uma visita. construção Com que você certeza. fez que não era Marília Fontes Corpo Mole, era a Marília que ia lá e fazia o melhor dela todo. Exato, eu tava lá fazendo o melhor. Ah, mas você não ganha pra fazer o melhor. Não importa. Um dia você vai ganhar, um dia você vai sair dali. Naquele momento eu tava querendo sair dali. Mas eu não ia sair dali de qualquer jeito. Cara, eu eu ia acho que sair de lá fazendo o melhor que eu podia fazer. Tem aquela frase que é o máximo, né? Fake it till you make it, né? Tipo, finge até você fazer de verdade, né? Então, cara, se não te comportar como gestor, como um sócio na empresa que tu trabalha, como o melhor gerente, tu nunca vai chegar lá. Vocês não viram histórias de pessoas assim que saíram da empresa brigado, fazendo corpo mole, não repassou para o outro um trabalho que tinha que passar, deletou uma planilha? Gente, essa pessoa, todo mundo que te perguntar a respeito dessa pessoa, você vai falar, pô, pelo amor de Deus, não trabalha com essa pessoa dá problema. Não, ninguém mais ouve falar dessa pessoa, na verdade. Né? Exato, Essa pessoa deixa de existir no mercado, né? exato, deixa de existir. E o mercado é um ovo, né? É, demais, Mercado é um demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que tem oportunidade pra galera que tá fora da Faria Lima? Por exemplo, a gente, pra estar aqui, tem que fazer um baita esforço, a gente sai de Caxias do Sul, vai a Porto Alegre, pega avião. Cara, mas tem outros fundos legais, tem outras gestoras que não estão, fundos gestoras, tem a Research também que não estão em São Paulo. Você vê que tem oportunidade, por exemplo, na Nord, tem alguém que é de fora de São Paulo, que trabalha home office com essa modernidade que a gente tem, um novo normal? Ou você acha que a galera tem que vir para São Paulo, tem que estar aqui na Faria Lima, tem que estar nesse círculo íntimo? Olha, é um pensamento que eu tô desenvolvendo, né? Porque isso tudo é muito recente. Mas eu acho que o home office, ele destrói cultura, né? Claro que se você ficar um dia da semana, 2 dias da semana em casa e isso facilitar muito a sua vida, tudo bem. Agora, você tá no escritório, convivendo com as pessoas do escritório e convivendo com o tipo de trabalho que você tem que fazer, eu acho que é muito mais produtivo. Posto isso, a gente tem pessoas que não ficam lá, que ficam só de home office? Temos, né? Temos. É o esquema que eu mais gosto? Não. Eu acho que, assim, tem coisas que a gente só fala se a pessoa estiver na nossa frente, né? Você não vai ligar para a pessoa e falar assim, nossa, pô, você viu esse janeiro 22, o que aconteceu com ele hoje? Que loucura, né? Você não vai ligar pra pessoa pra bater papo. Exato, tu faz uma call pra resolver o problema, né? Pra alinhar alguma coisa, tu não vai fazer Exato, esse tipo de coisa. você faz quando é mais sério, né, o assunto, Uhum. quando é mais importante e mais urgente, porque senão você pensa assim, tô atrapalhando aquela pessoa, né? Não sei, às vezes essa pessoa tá fazendo alguma coisa, eu vou ligar pra bater papo. Agora, quando a pessoa tá na sua frente, você fala assim, caramba, você viu esse dólar? Lá no trabalho é muito assim, pô, você viu esse dólar? Nossa, subiu, hein? Pô, aí o cara já te conta, pô, eu tava vendo um podcast ontem sobre não sei o que lá, não sei o que lá, e o cara falou isso, isso, isso. Nossa, nem me fala, cara, eu vi isso aqui, e aí começa a troca, entendeu? E esse tipo de coisa não acontece em home office. Acho que essa foi uma das coisas que eu consegui convencer o Felipe de levar as galeras de volta. Cara, a cultura
Não tá na internet. A Não cultura tá tá. no olho ou no olho. E, cara, é muito desse bate-papo e até resolução de problemas. Total. Cara, você tá aqui, o cara tá em outro lugar do estado. Cara, vamos marcar uma call, tem que ser para agenda, tem que fazer não sei o quê. Se o cara tá ali no mesmo escritório, você tá na frente, cara, dá uma cutucada, puxa pelo braço, ó, cara, babá, 5 minutinhos você resolve o negócio, que levaria, cara, vamos marcar uma call, aí tem agenda lotada todo mundo, e, cara, o troço não sai, não rola, não... Cara, eu gosto muito do presencial, eu sou muito fã de Eu acho que cultura, vai de ter um olho no olho. backlash, assim. As pessoas ficaram muito nessa história de, putz, vou pra casa, olha que legal. Porque é o sonho de todo mundo que trabalha no escritório todo dia é trabalhar em casa, né? Aí tá bom, as pessoas começaram a trabalhar em casa. No começo, todo mundo super Uau! produtivo, porque estava acostumado a ser produtivo assim no escritório. Depois você percebe que a pessoa vai tomar um café, daqui a pouco vai tomar outro café. Daqui a pouco, como ninguém tá vendo, ela vai olhar o Instagram. Dali a pouco já se perdeu no Instagram. E depois você vai percebendo que é muito menos produtivo trabalhar em casa. Eu sempre fui muito fã do home office, né? Quando começou a pandemia, a gente estava no escritório muito pequenininho, eu, Kleber, mais 2 pessoas. Cara, a gente começou num porão, né? Era um Tipo porão. a Amazon, assim, a gente começou num porão da minha outra Emprestado, empresa né? lá. Um porão Emprestado. emprestado, a gente não pagava aluguel, cara, umas máquinas terríveis. Era uma experiência que não era muito agradável, mas Desagradável, serviu para chegar onde nós estamos hoje, né? Uhum. Mas eu sempre fui muito fã do home office, mesmo sem ter vivido o home office pré-pandemia, né? Ou seja, vai passar um dia em casa trabalhando, beleza, mas é muito diferente trabalhar 6 meses, 1 ano. Que foi o que aconteceu. Veio a pandemia, foi todo mundo para casa, e a gente conseguiu até criar uma cultura muito legal, mesmo online. Só que essa questão do pessoal, do cara a cara, realmente ela tem um peso muito grande no dia a dia, né? Então, por mais que eu goste, hoje eu faço um modelo híbrido, né? Fico um pouquinho em casa, mas a maior parte do tempo eu estou no escritório. Porque realmente contribui para muita coisa, né? No desenvolvimento pessoal, não só teu, mas dos teus liderados também, de quem está contigo, né? Como é que você treina um estagiário Exato. em home office? É muito difícil. Esses planos é impossível. Impossível. E eu me preocupo, porque eu penso assim, poxa, o meu estágio foi assim um full-time job que eu aprendi com os caras, né, mais tops e tal. Imagina agora quem é estagiário deles, como é que eles fazem se o cara fica de home office? Você não tem aquela conversa de corredor, sabe? Que você ouve o cara falando e aí você aprende. Porque você só tá ouvindo ele falando. Aprende por osmose, né? Por Você tá ali osmose, naquele meio. eles assim. viravam, eles sentavam aqui, o outro aqui. Aí eles viravam um pro outro. Pô, o que você acha de... O que você acha do DI? O que você acha do não sei o quê? E você tá aqui, né? Uhum. E aí eles, os monstros sagrados, assim, discutindo sobre economia, mas não sei o que, e você tá lá do lado só. Entendeu? Tipo assim, você perde isso. Aí o cara vai te ligar e vai falar assim, você pode me mandar essa planilha? Você vai lá, faz uma planilha matemática, que você não tá aprendendo nada, e entrega. Então, assim, pra quem tá aprendendo, eu acho, assim, trágico o modelo de home office. Trágico pra sua carreira. Ele dificulta bastante coisa, realmente. Né? Encaminhando pro final, deixa eu te fazer uma pergunta. Poxa, você começou no mercado financeiro, então você já teve toda essa vibe aqui, começou desde pequenininha. Mas, cara, vamos ver que a pessoa tem 17, 18 anos, tá pensando em entrar no mercado financeiro, ou mesmo tá com nossos 30 e poucos ali e quer migrar de carreira. Que dica que você daria pra ele? Poxa, pra ter sucesso, além de paixão, de resiliência, o que essa pessoa deve estudar, o que ela deve se especializar, quais são as habilidades que são importantes para que ela até possa ter uma oportunidade também depois, no médio e longo prazo, triunfar nesse mercado tão acirrado, tão sangue no olho como todos nós somos. Eu acho que é se destacar de alguma forma, né? A pessoa que olhar o seu currículo, ela vai querer olhar uma coisa diferente, né? Porque ela olha 50 currículos. Então, o que tem de diferente ali? Então, assim, por exemplo, às vezes você pega currículo de pessoas que já no colégio tinham um clube de investimento, né? Ou então que se juntaram em um grupinho e participaram de um endowment de alguma coisa, assim. Você tem que ver que a pessoa foi atrás, assim. A pessoa não ficou lá só fazendo química orgânica, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, a pessoa foi atrás de alguma coisa que era a paixão dela, né? Ela se sentiu inspirada e se moveu para alguma direção sem que ninguém pedisse para ela fazer isso. É isso que eu gosto de ver. Pô, você é apaixonado pelo mercado financeiro? Legal. O que você já fez? Putz, eu fui em vários cursos.
eu fui em vários eventos de mercado financeiro, aí eu conheci fulano, aí eu me envolvi num clube de investimentos, aí desse clube partiu, eu fui ajudar o professor a uma pesquisa acadêmica de não sei o quê, que nem o Luiz que eu contratei. Ele se envolveu com um professor que junto com o Pactual fizeram uma pesquisa acadêmica no mercado de TI. Aí eu falei, cara, que legal, tá vendo? Passou a faculdade, ele não se contentou só em fazer a faculdade e tirar nota, e ele se envolveu em outras coisas também. Então isso eu acho legal. O Marx, que a gente contratou, ele serviu 2 anos no Exército. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, tá contratado. A entrevista com ele durou 5 minutos. Ele falou assim, achei que não tinha passado. Então, se você é milico, procure Marília Fonte. Cara, assim, a Mas pessoa o que fez tu uma coisa viu? diferente. Porque assim, a pessoa tomou uma decisão diferente das outras, assim, sabe? Ela não foi por osmose, ela achou que aquilo era bom pra ela, então ela foi lá e fez. Uma coisa diferente, uma coisa que ninguém faz, sabe? Aquilo me chamou muito a atenção. Eu até falo pra ele, né, assim, pô, todo mundo tem a ideia de que no exército, você sai do exército disciplinado, né, e tal, hard work e tal. Ele falou assim, talvez seja o contrário, né? Talvez seja que as pessoas que entram pro exército têm esse perfil. Então, eu falei assim, pô, isso já me diz alguma coisa sobre ele. É legal porque pra entrar no exército você já tem que estar preparado. Se é um cara vida louca que nem eu, não que eu não seja hard work, esse tipo de coisa, mas eu sou um cara assim, eu sou muito distraído, eu sou muito de bater papo, de estar relacionando com as pessoas, não sou muito bom em seguir regras, porque eu nunca tive chefe, sempre fui empreendedor. Cara, o exército eu sei que não vai funcionar pra mim, não é eu entrar no exército que eu vou ficar regrado, não, eu vou ficar preso, né, não posso usar, tem que fazer a barba, não posso usar guarda-chuva, né, que o cara vai preso, não vai funcionar pra mim. Então, é uma mentalidade muito legal, porque ele já era regrado, ele procurou alguma coisa que se adequava com ele. Ele viu que o exército não funcionou, cara, não foi 2 semanas, não, isso aqui não é pra mim, né? Ele ficou lá os 2 anos, foi aprendendo, e aí depois foi buscar uma outra coisa. Na verdade, eu fui buscar ele. Foi buscar. Eu queria muito contratar alguém, e aí vinham os currículos, eu falava, não, 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 não. Tudo do INSPER, né? Porque antes eu só contratava gente do INSPER, agora eu tô pensando em rever, mas por enquanto tá assim. E aí eu, não, 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 não. Aí eu virei pro Luiz, eu odeio fazer entrevista, odeio. Minhas entrevistas duram 5 minutos, é isso que eu preciso. Depois eu não preciso mais conversar com as pessoas. E aí eu virei e falei, Luiz, veio 50 currículos, eu falei assim, escolhe 2. Escolheu 2, eu fiz a entrevista. Aí na primeira entrevista eu falei assim, o que você quer ser, né? Aí a pessoa falou assim, CEO. Uau. Falei, tchau. Essa vaga já está ocupada. Tipo, cara, não tem problema nenhum de ser. Na verdade, assim, ser CEO é um cargo bem chato, as pessoas não sabem disso, né? Mas o CEO, ele é o resolvedor de burocra. Então, assim, é uma vaga que você sabe o que ele faz, não necessariamente você quer fazer, não é uma atividade tão glamourosa assim. Mas, enfim. Tipo, no final a pessoa queria aparecer, enfim, não funcionou. Aí eu fui conversar com outro também, eu não lembro porquê, não funcionou. Aí eu falei assim, cara, Luiz, não dá, assim, nenhum que você tá me trazendo tá funcionando. Ele falou assim, olha, tem um amigo meu que, enfim, ele teve um problema de saúde na família, aí ele precisou servir o exército, aí foi servir o exército 2 anos e tal, e aí ele tá saindo agora do exército, o pai dele tá melhorando e tal, não sei o que. Eu falei, cara, traz ele aqui. 5 minutos, cara. Conversei 5 minutos com ele, eu falei, é esse. E não me arrependa, assim, ele é um dos melhores analistas que a gente tem. E o último foi o Christopher. O Christopher veio da favela do Heliópolis, que é perto de Santo André, inclusive, e ele fez INSPER. Eu olhei favela do Heliópolis, eu olhei INSPER, eu nem conversei com ele. Quando ele veio conversar comigo, eu já pensei comigo, você está contratado. Entendeu? Tipo assim, tá contratado. Ele tinha 5 minutos pra não se queimar, né? Exatamente. Tipo, você tem 5 minutos para não falar merda, porque você já tá contratado. Como assim? Qual é a chance disso acontecer? Pensa em todas as pessoas que você conhece. Tipo, ele já venceu na vida por vir de Heliópolis ele e já pro é um INSPER. vencedor. E ainda tinha uma experiência num lugar top, né? Eu falei, cara, tá contratado, eu não precisava nem conversar com ele, eu não devia nem ter conversado com ele. Eu já devia, assim, no dia seguinte... É só pra você saber se bate, assim, o temperamento, né, da pessoa com o exato, seu... Às vezes 5 isso, minutos né? pra não falar Às vezes merda, né? Exato. Só pra saber se bate o temperamento, mas assim... Puta, ele já tava contratado do momento que eu vi o currículo dele. Mas o resumo é ir além do currículo, né? E isso. Ir além da certificação. E além do obrigatório. Exato, exatamente. E além isso. do obrigatório. Marília, onde que a galera te acha nas redes sociais? Onde acha a Nord também? Bom, nas redes sociais, Instagram, né, Marília Fontes.
No YouTube tem o YouTube da Nord Research, LinkedIn, Marília Fontes, Twitter, Marília Fontes. É fácil de me achar. Fica a dica que tem uns vídeos bem legais de renda fixa lá na Nord. Isso, quem quiser aprender sobre renda Na fixa. minha curadoria vem eu comigo. assisto bastante lá. Boa, boa. Felipão? LinkedIn, Felipe Gubert Cruz. Instagram, Felipe Gubert. E o Cara, Kleber. não deixem de seguir a Top Invest _oficial. O Kleber, kleber.stumpf. A galera vai deixar aqui na descrição, porque meu nome é um pouquinho complicado. Basicamente é isso. YouTube da Top, YouTube do Kleber, né? Enfim, galera, muito obrigado. Até a próxima e tchau!